Eu saúdo a igreja do Senhor com a paz que vem dele. Eu peço a Deus que a palavra que ele queira colocar aqui, neste canal, ela não tenha nenhuma interferência minha, que venha do Senhor, que o plano dele sobre este canal seja cumprido, que a vontade do Senhor seja feita em nossas vidas. Esperança, tenha esperança, porque o Senhor reina, ele vive, Jesus está vivo. Essa é a nossa esperança. Amém? Hoje o Senhor me deu algumas palavras importantíssimas que eu encontro no Novo Testamento, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus. Diz assim, o Senhor fala, a porta estreita. Começa no capítulo 7, a partir do versículo 13. Entrem pela porta estreita. O Senhor nos convida a entrarmos pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Devemos vigiar. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. Vida só nele, através desta porta estreita. Mas com ele, vale a pena enfrentar esta porta estreita, encarar esta porta estreita, seguir pela porta estreita, porque Jesus está nesta porta estreita. De que adianta uma porta bem larga, bem espaçosa, que não tem Jesus? Não leva para a vida. É a mentira, é engodo de Satanás. É uma bocona bem larga, aberta para o inferno, para a morte eterna. Melhor irmos pela porta estreita. Nela tem a vida, tem Jesus. E ele disse, estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o procuram. Infelizmente, são poucos que procuram ir pela porta estreita. Vamos orar para que mais pessoas sintam sede do Senhor e busquem esta porta estreita. Só nela tem a vida. Só nela é que você encontra Jesus. Agora ele fala sobre os falsos profetas, para termos cuidado. Cuidado! Ele começa dizendo assim, no versículo 15, do capítulo 7 de Mateus. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Observem as atitudes, os frutos que estas pessoas eles dão. Que fruto é esse que eles estão dando? Observe os atos deles. Observe se ele conduz você pelo caminho que leva para a vida. Se ele conduzir você, ele respeitar essa palavra, ele disser que esta palavra está completa, não precisa acrescentar nada e que ela está muito bem atualizada. É o livro mais atualizado do mundo. Ela fala do que ainda vai acontecer. Então, é muito bem atualizada, não precisa ser modificada. Quem falar em modificar, fuja deste falso profeta.
Ele diz que pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou de figos de ervas daninhas? Claro que você não vai tirar da erva daninha figo. Assim, toda árvore boa produz frutos bons. Porém, a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus. Não pode. Ela é boa, só sai fruto bom dela. E a árvore má não pode produzir frutos bons. Porque muitas vezes vem bem disfarçado, vem bem travestido de bonzinho. Mas de bonzinho não tem nada. São lobos vorazes. Aqui tem na palavra do Senhor. É Jesus Cristo quem está alertando. No livro de Mateus, Jesus está falando, está esclarecendo isso. Cuidado com os falsos profetas. Se ele não seguir a palavra de Deus, se ele proferir outra coisa que seja contrária a essa palavra, fuja deste falso profeta. Ele quer te conduzir para a morte eterna. Porque ele prefere adequar a palavra de Deus ao pecado dele e também ao pecado dos homens, para que a igreja dele seja bem gorda de membros, mas bem pobre de espírito, zero de espírito. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Então, um dia, infelizmente, um dia, eles serão lançados no fogo eterno. Todo falso profeta, ele diz aqui, toda árvore que não produz bom fruto será cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Ele pode falar mansinho, ele pode falar e abrir a Bíblia, ele vai procurar um texto lá no lugar, outro texto lá em outro lugar, para fazer dali um contexto que se encaixe à vontade dele e não a de Deus. Induzindo você ao pecado usando a própria palavra de Deus. Por isso que o fruto dele é mau e que ele vai, infelizmente, perecer. Se não se arrepender neste caminho que ele está indo e levando os outros. Ele está induzindo as pessoas a ir para a morte eterna. Tem gente que quer se convencer que pecado não é pecado para poder cometer o pecado. E não ficar sentindo aquela culpa que o espírito que habita nele reclama. Diz, você sabe que está errado. Você sabe que você está querendo se convencer de uma mentira. Que você prefere ouvir a voz de Satanás porque é mais larga a porta. Você não vai renunciar a nada. Agora você vai para o inferno. Aí ele fica naquele conflito, porque ele sabe. Todos nós sabemos, o Espírito Santo avisa. Quando você está pensando em pecar, o Espírito Santo diz, olhe, se você der mais um passo, você peca. Por isso que não venha me dizer que você pecou sem querer. Eu é que não posso enganar o meu Senhor, dizer, olha, foi sem querer que eu fiz isso, Senhor. Não. Diga a verdade. Eu fraquejei, eu errei, eu pequei. É pecado. E eu pequei. Me perdoa, Senhor. Isso é o que Deus quer. Autenticidade. Porque não adianta querer enganar Deus. Ele sonda o mais profundo do nosso ser. Não se engana Deus. Ele nos conhece. E agora ele diz, quem entra no reino dos céus? Ele vai explicar. Nem todo o que me diz, porque é Jesus falando. Mateus escreve aquilo que Jesus está falando.
Mateus, ele esteve com o Senhor. Ele fez parte da história do ministério de Jesus, 3 anos pregando, ensinando a verdade. Porque antes o povo sacrificava um cordeiro que não sabia nem porque estava sendo imolado. Aí o próprio Senhor, Filho de Deus, Pai, vem consciente do que vai fazer, desde o começo. Ele ainda menino. A mãe dele procura ele, o pai, porque tinham ido ao templo, e aí procura. Ei, mas Jesus não estava com você não, meu filho? Não, Jesus, eu pensei que estava com você. E voltaram correndo para Jerusalém, para o templo, procurar o filho. E Jesus estava pregando para os sacerdotes. E eles estavam impressionados com a sabedoria daquela criança. Desde o começo, Jesus sabia. Quando a mãe de Jesus viu que ali estava faltando o vinho para o povo no casamento. Olha a vergonha que os noivos iam passar, os pais dos noivos. Uma situação vexame. Faltou o vinho, não tinha refrigerante. E o vinho era o que tinha ali para que eles comessem e bebessem daquele vinho e se alegrassem na festa do casamento. E aí, Jesus estava ali naquela festa. Maria, a mãe de Jesus, estava com ele. E ela diz ao filho, vai dizer a ele, porque ela sabe que nele havia o Espírito excelente do Pai. E que nele há sempre provisão. Sempre provisão. Ela sabia que ele podia resolver. Por isso que ela recorreu a ele. Ela sabia que ele poderia resolver sim. E a palavra de Deus, nos 10 mandamentos, o primeiro diz, honrar, não é? Obedecer aos pais, ao seu pai e sua mãe. E Jesus era obediente por excelência. Ele não pecou durante toda a sua vida aqui na terra. E aí Maria recorre a ele. E ele diz, mulher, ainda não é chegada a hora. Porque ele não queria se revelar ainda para os homens. Ainda não seria o momento, mas ele obedeceu à mãe dele. Obedeça a seus pais, para que se prolonguem os seus dias na terra. Este mandamento vem com a promessa. Este mandamento do Senhor, Deus Pai, já vem com a promessa. Ele diz que honrai ao teu pai e à tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Longevidade Deus dá àquele que obedece e que honra os pais. E aí, quando Jesus diz ali, mas não é chegada a hora, mas ela sabe que ele vai obedecer. Ela sabia a quem ela estava recorrendo, ao Filho de Deus. E aí ela disse, façam tudo o que ele mandar. Essa frase que ela falou para aqueles homens fazerem, para poder dali Jesus tornar a água em vinho, que Jesus disse, encha diz os depósitos para encher de água. E eles encheram. E aí Jesus transformou aquela água no melhor vinho, onde os convidados ficaram ali impressionados. E um comentou, né, ao homem que organizou a festa, disse, todos dão o pior vinho no final da festa, depois que as pessoas já nem... Mas vocês deixaram o melhor vinho para o final?
porque era um vinho excelente. O que vem do Senhor é excelente para você. Vem algo excelente do Senhor para você. Receba. Vem algo excelente do Senhor para você. Receba. Sim, vem algo excelente, esperado, e às vezes você já esperou tanto que já não está mais esperado, mas vai chegar para você, porque quem está enviando é o Senhor para você. Receba. Creia tão somente e verás a glória de Deus acontecer na sua casa, na sua vida, na sua família. Amém? Então Jesus Cristo disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Se você fizer a vontade de Deus, você vai realmente conquistar o reino do céu. Quem entra no reino dos céus? Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aquele que faz a vontade do Senhor, Deus Pai, este herdará o reino dos céus. Nós podemos herdar o reino dos céus se fizermos a vontade do Pai que está nos céus. A promessa continua. Deus não muda. Ele não muda. A promessa continua. Ele perdoa. Ele pode tirar você de um cativeiro que você esteja, porque não seja uma prova, seja porque realmente você procurou o cativeiro, lutou até conseguir a maldição na sua vida. Aí quando você conseguiu, ele pode mudar seu quadro. Ele muda a sua vida, mas não é porque Deus mudou, não. Deus continua o mesmo, cheio de amor e misericórdia. E você foi para o cativeiro porque você foi com seus pés, com suas atitudes. Aí você chegou no cativeiro. Não foi Deus que te colocou no cativeiro, não. Foi você quem foi para lá com seus próprios pés. Agora, o Senhor não muda, o amor do Senhor não muda. E por isso ele pode tirar você do cativeiro agora. Olhe para o alto, olhe para ele. Ele está com as mãos estendidas para você, para tirar você do cativeiro, para te erguer, te tirar do lamaçal. E te dar uma vida maravilhosa, cheia de paz e de alegria. Você crê? É o que tem na palavra. Então, entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Jesus Cristo está dizendo, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Por isso que cuidado, viu? Satanás faz sinais e prodígios. Cuidado. Vocês sabiam que o anticristo vai fazer grandes sinais que até o Senhor diz. Que os eleitos tenham cuidado, viu? Porque ele diz, vigiai e orai. Porque tem eleito do Senhor
que ainda vai ficar se balançando todinho quando vir milagres, sinais. Cuidado com profetadas. Cuidado para não ficar correndo para as igrejas em busca de sinais, ficar vendo prodígios. Porque aqui o Senhor Jesus Cristo disse que quando chegar no grande dia, eles vão dizer, mas eu fiz milagres, eu expulsei demônios, eu profetizei. E o Senhor Jesus Cristo disse que vai responder para eles, eu nunca conheci vocês, vocês nunca fizeram parte do meu reino. Então lembrem-se disso. Não é pelo fato de uma pessoa chegar e fazer uma adivinhação, e fazer uma estripulia ali, um mal-assombro, e você fica pensando que veio de Deus. Cuidado com isso. Primeiro que Deus não gosta de mal-assombro. Deus não gosta disso, não. Sabemos que em Deuteronômio 18, você vai encontrar Deuteronômio, capítulo 18, leia ele todinho, que é abominação para Deus, adivinhação, feitiçaria, bruxaria, consultar mortos, tudo isso é abominação para Deus. Leva o homem para a morte eterna. Toda abominação afasta o homem de Deus e leva ele para a morte eterna. Não foi Deus que botou ele na morte eterna, não. Foi uma opção do homem. Deus, ele chama para a pessoa não ir para a morte. Ele não quer que a pessoa vá para a morte. Nós é que queremos ir para a morte. Escolhas erradas. Mas enquanto você estiver nesta veste aqui, na carne, você pode escolher a vida. Escolha a vida. Amém? E aqui Jesus Cristo disse que vai dizer para eles, esses que fizeram milagres, prodígios e não sei o que tem mais lá, expulsou demônios. Ele disse que eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vocês que praticam o mal. Não engana Deus, não. Quem pratica o mal, que peca, está pecando e está praticando o mal e não vai herdar o reino dos céus. Mesmo que fique fazendo prodígios, que fique fazendo sinais. Mesmo assim. Agora Jesus vai explicar. E aqui eu vou concluir nisso. Os dois fundamentos. Observem os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, aquele que obedece à vontade do Pai, ouve o que Deus diz que é para fazer e faz o que Deus diz que é para fazer, foge do pecado e anda em conformidade com a vontade de Deus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A rocha, firmado na rocha, de onde nós vimos. O nosso espírito veio da rocha, da grande rocha. Firme-se nela. Se você estiver firmado na rocha, se você construir a sua casa na rocha, se você for prudente, tiver o cuidado de fugir do pecado e de andar em obediência, amando a Deus acima de todas as coisas e amando ao seu próximo como você ama você mesmo, aí você vai conseguir isso. Você vai ser o homem prudente. E você vai herdar o reino de Deus, a vida eterna. Ele disse que é comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Que são as coisas horríveis que acontecem na terra.
as situações difíceis que nós enfrentamos, as situações maravilhosas que nós enfrentamos, que podem nos levar para a morte. Parece tão bom aquilo e está nos conduzindo para a morte. O vento forte que sopra contra a casa, contra você, muitas vezes é uma coisa que vem enganando você, que vem em forma de uma coisa boa, é tão boa, mas afasta você do Senhor, então ela é muito ruim. O resultado dela é morte. Ai, mas parece tão bom, mas não é não. Então, cuidado. Então, ele diz, esses ventos fortes que vêm batendo contra a casa, que vêm batendo contra o nosso espírito, são as riquezas, a vaidade, um cargo que, eita, para todo mundo ali achando que é o máximo. E às vezes vem em forma de coisas terríveis mesmo. Você ali obedecendo a Deus, fazendo tudo direitinho, andando conforme a vontade de Deus, em obediência. Aí você sofre uma derrota, cai numa doença, vê alguém que você ama sofrendo e você sofre também, é claro. Você passa por situações tão difíceis, são ventos, viu? Esses são os ventos que vêm contra você, batendo contra você. Mas se você estiver firmado na rocha, você vai passar pela prova dando glórias a Deus, adorando aquele único que é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Só Ele. Quais são outros ventos que nós podemos falar? Veio na minha mente agora o misticismo. É um vento impetuoso, perigosíssimo, que pode nos confundir espiritualmente e nos levar para a morte eterna. Superstições, crendices. No momento em que você espera vamos dizer assim, no trevo de quatro folhas, no pé do coelho, na pata do coelho. Desculpe, minha gente, mas deixa eu ver aqui. Você acredita que se você tem que fazer a volta bem grande, porque você não pode passar por debaixo da escada. Você acredita que se você não passar por debaixo da escada, aí você vai ficar muito bem. Deixa que você não precisa acreditar em nada disso. Passe por debaixo da escada, glorificando a Deus. Encare os medos, as superstições, as coisas que inventaram. Você só entra no lugar com o pé direito. Porque se você entrar com o pé esquerdo, aí vai acontecer uma coisa ruim. Quando eu era criança, eu dava um pulinho para poder dar certo de entrar com o pé direito. O certo na caminhada que eu ia era entrar com o pé esquerdo, mas eu não podia entrar com o pé esquerdo. Eu não conhecia ainda a verdade. Aí eu dava um pulinho para poder entrar com o pé direito. Então eu acreditava, aí o gato preto não pode passar na frente. Pode passar. Uma fila de gato preto. Quem que tem os gatinhos pretos? Não vai mudar a minha vida. Não acredite em sorte, que o mundo fala. Acredite em Deus. Naquele que te deu fôlego de vida. Porque quando você subestima o poder de Deus, acreditando em qualquer tipo de misticismo, você está perdendo a comunhão verdadeira com Deus. Quanto mais você busca o Senhor, mais você fica livre de todas estas histórias. Ah, porque para entrar no ano, olha que coisa terrível. As pessoas, para entrar no ano, estavam oferecendo, tomara que agora, depois dessa pandemia, que viram que nenhum tipo de entidade livrou eles, conseguiu fazer nada para mudar a pandemia.
Talvez agora esse ano não façam isso, mas as pessoas vão para o mar que Deus fez. Pegam as flores que Deus fez e oferecem a um demônio, a uma entidade que chamam ela de Iemanjá. Meus irmãos, que cegueira espiritual, que ofensa a Deus, que ofensa a Deus, irmãos. Você está pedindo a quem não pode fazer. Você está fazendo igual o que faziam com Baal. Que Elias provou que Baal não ia livrá-los. Só caiu fogo do céu quando ele adorou e ofereceu o holocausto ao Senhor. Não dá mais tempo de vocês continuarem brincando com Deus. Sem nem perceber, muita gente não faz por mal, é porque pensa, mas se eu não entregar essas flores a essa entidade satânica que chamam de Iemanjá, então, como vai ser o meu ano? Vai ser talvez não, meus irmãos. Se você não entregar, se você entregar a sua vida a Jesus, se você entregar a sua vida a Jesus, vai ser o melhor de todos os anos que você já passou na sua vida inteira. E todos os demais anos que Deus ainda te der de vida serão maravilhosos, porque o Senhor assim o diz. Creia no autor de sua vida. Não foi nenhuma entidade que te deu o fôlego de vida. E nenhuma entidade pode fazer nenhuma graça por você. A graça já foi derramada na cruz do Calvário, por mim e por você. Jesus já pagou o preço do nosso pecado, com a sua própria morte, humilhado na cruz. Ele já pagou o preço. Você não precisa de fazer mais oferenda a nada. Nada disso, pelo contrário, isso para Deus é abominação. Leia Deuteronômio 18, nesta palavra, no livro da vida, e seja livre. Nós precisamos buscar o único caminho que leva para a vida eterna. Busque Jesus. Foi Jesus Cristo quem disse aqui que o homem que ouvia as palavras dele será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou. Ela ficou firme, porque ela estava firmada na rocha. Ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Não tinha alicerce, não tinha que se firmar. Era sobre a areia. Ele construiu. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Quando vieram as coisas do mundo, as provações, as dificuldades, as riquezas, que são super perigosas para afastar a pessoa da presença. O excesso de
de sofrimento ou o excesso de alegria e de paz. Paz mentirosa, mas parecia até paz. Quando se drogava, dizia paz e amor, meu irmão. Aí daqui a pouco, eita, não estou mais sentindo paz nem amor, tem que ir atrás numa boca de fumo, procurar paz e amor. Quando chega na boca de fumo, nem tem paz nem amor, tem uma polícia esperando, pronta para algemar você. Aí acabou a paz, acabou o amor, passa um monte de dias lá sofrendo na prisão, quando sai doidinho, mas ainda não entendeu que só paz e amor vai encontrar quando olhar para o alto e fugir das bocas de fumo. Você sabe do que eu estou falando. Eu nem sei, mas você sabe. Então, essa casa que foi construída sobre a areia fofa, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus falou até aqui. Até aqui. Acorda, igreja do Senhor. Acorda, igreja do Senhor. Você está ou não firmado na rocha de onde você veio? Se firme na rocha que te deu o fôlego de vida. Fuja da ilusão, do misticismo, da areia, da mentira. É uma areia movediça que traga você e destrói. Esta ilusão. Aí tem gente que pensa que só é feliz se drogar. Você ainda não encontrou, não entendeu o verdadeiro sentido da palavra felicidade. A felicidade, a verdadeira alegria, aquela permanente, ela vem do Senhor, que criou os céus e a terra, o mar e tudo que há neles. Foi Ele que criou. Ele nos formou, nos fez existir e soprou em nós o seu Espírito. Nós viemos dele e para ele voltaremos. Mas enquanto você está aqui, entenda, você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Deus quer que você esteja aqui. Aí, só falta você entender o que você deve fazer para ser verdadeiramente feliz. Para ter uma vida verdadeira, uma vida com propósito. Uma vida que você acorda entendendo que foi Deus quem acordou você. Você passa o dia fazendo coisas úteis para o reino de Deus. Aí às vezes a pessoa pensa, mas se eu não trabalho fora, eu sou inútil. Não pense assim. Porque quando eu sou aposentada. Quando eu estou lavando a minha loucinha, que eu gosto de trabalhar para minha casa, para deixar fazendo minha comida do meu esposo, meus filhos, meus netos, que eu quero estar sempre assim. Quando eu estou fazendo isso, eu estou servindo a Deus. Porque sempre eu estou fazendo acompanhada de uma palavra do Senhor. Eu gosto de ouvir a palavra de Deus. Ela me fortalece. E aí quando meu esposo chega perto de mim, aí eu já começo a transbordar, a falar para ele do amor de Deus. Aí chega uma filha
chega outro, meu filho que mora fora, aí eu na mesma hora mando uma mensagem para ele. Meu filho, eu te amo, meu filho. Que o Senhor Jesus te abençoe, te faça feliz. Realize os desejos do seu coração que estejam em comunhão com os desejos do Senhor. Que Deus te faça feliz. Eu já oro pela minha futura nora, que Deus vai dar uma esposa para o meu filho. Eu ali na loucinha, estou orando pelos meus genros, pelos meus netos, pelas minhas filhas, pelo meu filho, pelo meu esposo, pelo pai do meu esposo, que está idoso, pelas minhas cunhadas. Eu amo todos. Eu amo muito, muito, muito meu próximo, graças a Deus. Mas não é mérito meu, não. Esse amor, ele vem do Senhor. Esse amor por vidas vem dele. Ele me acordou na madrugada do dia 22 de março de 2020. Muita gente não vai acreditar. Ele disse: muitos não crerão. Mas eu fui visitada, irmãos. Eu fui visitada pelo Senhor. E quando ele me visitou, que ele planejou esse canal, ele me ungiu. E a partir do momento que ele me ungiu, ele me ensinou do verdadeiro amor. Ele me mostrou um amor que é muito maior do que qualquer coisa, que supera todas as diferenças, que supera você ter tido algum aborrecimento alguma vez com uma pessoa. Supera tudo, irmãos. É um amor que ele transborda. E eu sei que não vem de mim. É dele, irmãos, para este propósito. Por isso que eu sei que neste canal eu corro muito risco de ser processada, porque eu digo tudo que ele disse que é para dizer. E o mundo jaz no maligno. E as pessoas querem modificar a palavra de Deus para adequar aos seus pecados, aos seus verdadeiros pensamentos, que são cruéis. E então, como nós votamos errado, fizeram leis que, se a gente falar alguma coisa, responde a processo. Se a gente disser que Deus disse na palavra dele que nós não devemos adulterar, mesmo que se diga: ah, pronto, não tem problema, só é você abandonar a sua esposa, o seu esposo, casar com outra pessoa. Mas eu não posso mentir. Ele me ungiu para falar a verdade. Eu teria com certeza muito mais inscritos se eu dissesse que o homossexualismo não é abominação. Mas a verdade é que Deus não quer que você pratique o homossexualismo. Deus diz que ele fez o homem e a mulher para unir o homem e a mulher, para se transformar numa só carne e dar frutos. Ele não fez Adão e Adão, nem Eva e Eva. Ele fez o homem, tanto a maior prova impossível
2 homens gerarem uma pessoa, dar fruto, dar continuidade dele. E nem 2 mulheres. É impossível para elas isso. Impossível. E nós não podemos ir contra o que Deus fez. A biologia, ela prova isso. A ciência ensina isso. E agora querem negar a ciência. A Deus já tem se tentado negar há muito tempo. Mas ele não vai deixar de existir se você não crer nele. Se você crer em Deus, ele é Deus. Se você não crê em Deus, ele continua sendo Deus. Então ele é Deus. E pronto. Ele nos fez existir. Satanás tentou ir contra o que Deus fez. Contra ele mesmo Satanás foi. Por isso que ele se condenou e se destruiu. E ainda enganou a muitos. Tem outros anjos caídos que foram na conversa bonita dele. Satanás tem uma conversa bonita. Cuidado com a conversa bonita de Satanás. Você está pensando que ele vai dizer show? Quando a gente quer pegar uma galinha, a gente vai show, show para a galinha sair? Não. Vai todo bonzinho para a galinha, devagar, mansinho, rasteirinho, joga até um milhinho para a pobrezinha da galinha vir. Satanás faz isso com a gente. Cuidado com essas coisas atraentes demais, bonitas demais, perfeitas demais, permissíveis demais. É satânico isso. Aí o que eles querem fazer? Fechar a boca dos profetas. Satanás quer fechar a nossa boca. Ele tem lutado contra nós. Ele tem lutado contra o povo de Deus. Ele ataca as crianças, ele ataca os jovens. Ele bota uma ideologia que parece até liberdade, e a pessoa entrando na maior prisão, na prisão eterna, pensando que é livre. Liberdade para se autodestruir? Que liberdade é essa? Venha pela portinha estreita, assim diz o Senhor. É estreitinha, não tem droga não. Agora, é muito melhor, porque a alegria é verdadeira. É tão bom estar nos braços do Pai. É tão bom ficar guardadinho debaixo das asas do Altíssimo. Ficar firmado na rocha. Que quando esse vendaval tenta contra nós, aí a gente só faz olhar assim para o Pai e diz, Satanás é besta demais, acha que eu caio nessa. Não é, paizinho? Tem nem perigo. Ai, como tá enfeitadinho. Mas eu sei, paizinho, que tem por trás daquilo. É assim que Deus nos quer. Me esconde, Pai. Me esconde. Satanás está tentando me tragar. Me esconde. Me esconde nas 5 chagas sagradas do teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Me esconde. Me guarda. Não deixa que eu venha cair em tentação. Me protege, Pai. Então o Senhor diz que não quer, que o Senhor disse aqui em Apocalipse. Ele diz que a lascívia, o homem se entregando ao prazer com outro homem, a mulher saindo dos seus costumes naturais, pendendo para outros costumes, é abominação para Deus. E estes não herdarão a vida eterna. Não herdarão a vida eterna. Assim diz a palavra do Senhor. E eu tenho que dizer a verdade. Que o pecado leva para a morte eterna. E o Senhor está chamando você para a vida. Para a vida. Ele ama você. Esse amor que eu sinto, inexplicável por você ao ponto de ousar
poder ser processada. Mas sabe o que é? Não me importa. É besteira me processar. Porque eu vou continuar aonde Deus me colocar. Aonde eu colocar a planta do meu pé, eu vou falar a verdade. É só Deus dizer. Diga agora, eu digo. Aí pode prender, tem problema não. Aí vai chegar um ponto que o povo de Deus, eles vão cortar a nossa cabeça. Eu não sei se eu vou alcançar esse tempo. Tem problema não. Eu tenho uma vida eterna para viver com o Senhor na glória. Por enquanto, a condenação é boa demais. Porque como a pena não ultrapassa 4 anos, ela se torna, você pode, o Ministério Público opta pela pena alternativa. Essa pena alternativa é você fazer o bem. Você vai dar tantas cestas básicas. Aí, como o dinheiro sai do seu bolso, aí você diz, ah, tá certo. Agora, essas cestas básicas eu quero dar a um abrigo de idosos. Ou um abrigo das crianças, dos órfãos, das crianças abandonadas. Eu quero dar nesses lugares. Eu quero socorrer o órfão e a viúva. Então, não é minha pena, não tem que sair do meu bolso, então só tem esta exigência. Aí, neste caso, eu acredito que o juiz com certeza vai concordar. O Ministério Público, o juiz, mesmo que eles sejam contra as minhas palavras, que não são minhas, na verdade, de mim não sai nada. São do Senhor, mas são ossos do ofício. Eu vou levar algumas marcas e eu vou ter o prazer de exibi-las ao Senhor quando eu chegar na glória. Olhe, Senhor, essa marca aqui foi porque eu estava clamando ao Senhor pelas pessoas que estão se drogando e pelas pessoas que estão se prostituindo, porque estão dizendo lá, disseram que prostituição era profissão. Aí eu disse que não era não, que vender o próprio corpo, essa prostituição é abominação. Aí eles me deram essa marca, olha, Senhor. Aí eu exibo para o Senhor a marca. Olha, aqui foi porque eu disse que não praticasse a homossexualidade, porque é abominação para o Senhor. E que isso não permitiria que essa pessoa entrasse no teu reino. Foi essa marca aqui, Senhor. Olha, Senhor. Vamos mostrar o Senhor quando chegarmos na glória. As marcas de Cristo, que nós vamos sofrê-las aqui na terra. Amém? Até aqui. Irmãos, eu quero pedir oração pela irmã Edna, uma serva do Deus Altíssimo. Ela fez uma cirurgia no olho direito, uma cirurgia simples, mas que está incomodando, está doendo, está ardendo, ela está incomodada. E pedir para Deus abençoar a vida da nossa irmã Edna, para que Deus chegue na vida dela, na vida dos seus filhos e na vida dos seus netos. Para que Deus chegue ali, com graça, misericórdia e poder. Amém, irmãos? Irmãos, o rapaz que eu orei ontem, que eu pedi, que é o sobrinho de Lúcia, eu agora sei do nome dele. O Senhor Jesus já sabia, mas hoje eu digo é Felipe, o nome dele. Felipe fez uma cirurgia nos Estados Unidos, removeu um tumor no cérebro, que se dizia no exame que era maligno. E que Deus, como nós sabemos, cura câncer. Curou do meu sobrinho, curou de várias pessoas que eu conheço. E pode muito bem já ter curado Felipe. Amém? Mas vamos orar pela família e agradecer uma coisa. Diz, a situação grave está sob controle. O familiar mandou para Gleice, que é amiga de Lúcia, que é tia de Felipe. Então, mandou dizer assim,
Porque Filipe estava sentindo tantas dores, que ele falou com a mãe dele como que ele queria desistir de viver. Porque ele não estava mais suportando, mesmo tomando morfina, mas ele não estava suportando as dores. Mas esta situação, eles escreveram, a situação grave está sob controle. Só faltou continuar a frase. A situação grave está sob controle de Deus. Está sob o controle do nosso Deus Altíssimo. Porque nós entregamos Filipe nas mãos de Deus. Então a situação está sob controle de Deus. Os médicos descobriram onde estava causando tanta dor e tiraram, desobstruíram aquela parte que o sangue não estava passando e estava causando tanta dor na cabeça de Filipe. E aí aliviou. Mas Filipe, o Senhor Deus está dizendo: responsabilidade. Responsabilidade, meu filho. O Senhor quer você com responsabilidade no reino de Deus. Um dia eu vou dar o testemunho, porque é você quem vai me dizer, porque Deus colocou essa palavra na minha mente quando eu orava por você, meu filho. Para Deus curar você. Ele disse que essa enfermidade foi permitida por Ele para você enfrentá-la, para ter responsabilidade. Aí você depois me explica. Porque é Deus que sabe. Aí é entre você e Deus, uma conversa entre vocês dois. Converse com o Pai. Pergunte a Ele o que Ele quer de você. Que Ele vai falar com você. Tá certo? Assim como esse pássaro está confirmando isso, é desse jeito que o Senhor faz. Viu, meu filho? Tenha alegria no seu coração, porque você está sendo visitado pelo Senhor. Deus está fazendo coisa muito linda, muito grande na sua vida. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer na sua vida, aí na sua vida. Você vai dar um grande testemunho. Viu, meu filho? Ânimo. Assim diz o Senhor. O meu sobrinho, quando foi curado do câncer, antes da sua cura, ele disse uma coisa muito linda num culto aqui na minha casa. Nós estávamos orando e quando terminamos, ele nos chamou à parte e disse: hoje eu entendo o que eu não entendi durante toda a minha vida. Ele era bem jovem, tinha 26 anos. E ele disse isso: hoje eu entendo. Acredita como para mim o mais importante foi conhecer verdadeiramente a Deus do que mesmo a minha cura. Ele deixou a cura dele em segundo plano, porque Deus tinha deixado ele pleno. Ele já estava completo. Ele entendeu o que Deus queria com ele. E aí ele achou que a cura foi só demais coisas que o Senhor nos concede. Buscai o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então vamos orar, irmãos. Vamos conversar com Deus. Amado Deus e Pai, Autor de nossas vidas, a Ti toda gratidão, toda honra, toda glória, toda adoração. Nós Te adoramos, meu Pai, pelo que Tu és. Pelo que Tu és. Nós precisamos dos Teus favores, mas se o Senhor não fizer o favor, a Tua graça nos basta. A Tua presença é tudo o que eu mais quero.
Tudo o que eu mais quero é a tua presença em nossas vidas. A tua presença, a tua graça nos basta. Derrama, Pai, sobre toda a terra a tua misericórdia, o teu poder, a tua graça. Que venha o teu reino e que as potestades do mal caiam por terra agora. E tudo isso que eu te peço é no nome do teu Filho Jesus Cristo. E assim o Senhor fazendo, trará alívio à irmã Edna. Alívio, saúde restabelecida e alegria no seu lar. Encha a casa da irmã Edna com o teu Espírito Santo. Chega ali na vida dos seus filhos e dos seus netos. Chega na sua menina, sua neta que ela cria. Jovem, chega na vida daquela jovem e abre os olhos espirituais da menina, tira a venda dos olhos dela, para que ela possa enxergar o teu amor por ela, pois ela é uma amada do Senhor. Oh, aleluia! Tu és bom, ó Deus, e a tua misericórdia dura para sempre. Visita, Pai, todos os lares, todas as famílias, todos os seres viventes que há na terra. E vem curando as feridas da alma, do corpo e do espírito. Vem libertando, Pai. Liberta, Pai, todas as pessoas que estão agora cativas. Qualquer tipo de cativeiro, Pai. Liberta, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Vem libertando, Pai. Vem transformando vidas. Pai, é em ti que eu espero. O Senhor disse: tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos fará. O Senhor Jesus disse: pois agora eu vos peço, no nome do teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor tire a venda dos olhos das pessoas que estão, meu Pai, completamente cegas espiritualmente. Tire a venda dos olhos deles. Faça com que eles possam te ver e serem libertos por ti. Tira a venda dos olhos. Tira, Senhor. Tira aquelas coisas tão terríveis que está na mente daquelas pessoas. Sabe aquele homem que tem mau intento? Incapacita ele de fazer o mal. Tira do homem maligno a capacidade de fazer o mal. Tira a capacidade de fazer o mal. Tira do homem maligno o poder. Tira dele a possibilidade de fazer o mal. Derrama do teu Espírito sobre toda a terra. Eu peço perdão se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos. Aí o Senhor disse: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sara a nossa terra, Senhor. Perdoa a multidão dos nossos pecados. Lava-nos com o sangue de Jesus, com o sangue do Cordeiro. Que venha o teu reino sobre todo o universo, sobre toda a terra e céus, sobre todos os seres viventes. E tudo isto que eu te peço é no nome do teu Filho, Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, irmãos. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre.
Alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos. Vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Assim diz o Senhor. Amém.